pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa. E eu sou o Rômulo Dias. E estamos aqui mais uma semana para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Nessa semana em específico, nós estaremos iniciando um novo trimestre, quarto trimestre, revista Conectar Mais, as parábolas de Jesus, princípios do reino para a vida cristã. Então, estamos aí iniciando mais um trimestre. Tenho certeza que vai continuar sendo bênção nas nossas vidas, tá? Só vou avisar aqui no grupo que eu coloquei o link. Só vou avisar que nós já estamos online. E estamos muito felizes de estar aqui mais uma semana com vocês, tá, pessoal? Vou botar aqui. Vai chegando aí na live, vai compartilhando. Se você é novo, se você já acompanha a gente tem tempo, bota aí pra gente. Novo trimestre, provavelmente vai aparecer novos professores, né? Como todo início de trimestre, então isso já é o esperado de acontecer. Então, se você for novo nessa grande missão, ou se é novo no canal também, coloque aí embaixo. É muito bom ter você aqui na nossa grande família, família Boa Semente, tá? Ó, já temos comentários aqui. A Claudete, ela deixou antes que a live começasse, né? Ela botou a parte Senhor Jesus a tudo da live. Quero agradecer por todas as orações pela minha vida. Amém. Esperamos que a senhora esteja se recuperando bem, né? Pós-operação. Toda semana, de fato, a gente ora, porque a gente quer muito que a senhora volte ativa, volte a dar as aulas. Sabemos o quão importante isso é, tá? Aí ela continuou comentando aqui, botou a parte Senhor Rômulo. Sei que o Senhor irá usá-los grandemente nesta noite. Beijos a todos, fiquem com Deus. Ela disse que hoje ela estará no culto e quando ela chegar, se der para ver, ela assistirá ao vivo. Senão depois ela assiste a aula gravada, tá? Então um beijo, irmã Claudete, que o Senhor continue te abençoando e restabelecendo a sua saúde. Se não der tempo de assistir, assiste, que esse vídeo vai ficar gravado. Muito importante. Ó, temos pessoas novas no canal, ó. João Carlos Rocha. Ele botou que ele é novo aqui, eu sou novo aqui. João, ele é de Piraúba, Minas Gerais. Que legal, muito bom ter vocês por aqui. Espero que a gente consiga construir hoje uma aula abençoada, como a gente sempre gosta de falar. A aula não é só dada por mim, não é só dada por Rômulo, é dada aqui em conjunto. Eu costumo brincar que aqui é a sala dos professores, então a gente sempre vai trazer insights que vão complementar não só a minha aula, mas a aula de vocês, né, que estão assistindo aí. Então, não sinta vergonha de comentar, de falar, olha, esse tópico aqui eu falaria isso, eu falaria aquilo. É sempre muito importante quando vocês trazem os insights de vocês, tá bom? Ó, quem chegou aqui na live também, Jonathan Camargo, botou, opa, cheguei. Ai, que legal, que legal. Um beijo, John, manda um beijo pra Jéssica. Quem não sabe, o Jonathan, ele é o nosso cunhado, né? Manda um beijo pra Jéssica, manda um beijo pra Larinha. Muito obrigada por estar aqui assistindo a gente. E aí, Ovelha Amarela, que eu sempre esqueço o nome, né, da irmã, mas muito obrigada por estar sempre aqui toda semana, ela marca a presença aqui no canal no ao vivo. Muito obrigada. Paz do Senhor, vem chegando, vem compartilhando, que hoje nós iremos começar um novo trimestre. E por falar, aqui ela colocou o nome dela, Raquel Faustino. Deus te abençoe, Raquel. Muito obrigada pelo apoio de todas as semanas, tá? Por falar, né, em novo trimestre, nós estamos com uma nova cara. Nós estamos aí com novos slides. Me inspirei aí na nossa capa. É uma capa mais verde, né? Tem mais, se eu não me engano, aqui é o trigo, né? Então fala muito sobre campo. Eu acho que Jesus, sei lá, quando eu penso em Jesus, no Novo Testamento, eu penso muito sobre isso, sobre crescimento espiritual, sobre florescimento. Não sei porquê, mas na minha cabeça isso faz sentido. Então nós estamos aí com uma nova capa, novos slides, novos materiais didáticos, e tenho certeza que vai ser bênção na vida de vocês. Ó, por falar em verde, a primeira lição, ela vem, ó, com bastante... Não sei mostrar isso aqui. Quero mostrar a capa. Aqui, ó. Dá pra ver, irmão? Dá, né? Dá sim. É uma árvore enorme. Né? Provavelmente vai fazer referência ao texto de referência, né? E aí é muito legal. Então, a gente vamos iniciar aí com uma nova cara esse trimestre. Temos mais comentários aqui, ó. A Dila Oliveira botou boa noite e a paz a toda. A paz do Senhor, Adila. Seja muito bem-vinda. Então, vamos dar início, tá? Como tem algum comentário inicial? Não. Isso aí, vamos seguir. Só, né? Então, estamos aí mais uma vez, mais um trimestre. E lembrando que no meado dessa revista, nós estaremos casadinhos. Sim, vamos chegar nisso. Mas sim,
Esse trimestre vai ser mais especial ainda por conta disso. Começamos a gravar juntos no quarto trimestre, e aí começamos a gravar juntos no quarto trimestre, e esse ano, no quarto trimestre, nós estaremos casados. Ó, muito legal mesmo fazer esse acompanhamento. Então, aqui nós temos o quadro dos apoiadores. Então, aqui quero deixar minha gratidão, a nossa gratidão, né? A cada pessoa que faz parte desse quadro. Se você é novo aqui e não sabe, toda semana existe um projeto, né, que a gente faz aqui no canal desde o ano passado, que é o projeto do Apoia-se. Aqui embaixo você vai encontrar o link do Apoia-se Boa Semente Jovens, que você pode contribuir para esse projeto, que é o nosso casamento, com valores a partir de R$5. Você pode estar nos ajudando. Como forma de gratidão, a gente produz material didático para vocês. Toda quinta-feira a gente envia os slides da aula e também eu faço um material didático, onde tem um plano de aula, questionário, dinâmica, aprofundamento, tudo para que você possa dar uma aula mais rica, mais completa. Então, quero deixar aqui minha gratidão a cada pessoa que compõe esse quadro. Muitos não fazem mais parte, outros chegaram há pouco tempo, mas cada pessoa que compõe esse quadro, independente do valor doado, são, assim, fundamentais para esse grande projeto que é o nosso casamento. Então, nós somos eternamente gratos a cada pessoa que passou por aqui. Não só nesse formato do Apoia-se, mas também aqui no canal Boa Semente, né, no nosso quadro de jovens, curtindo, compartilhando, comentando, se engajando, né, com esse canal, com esse quadro, compartilhando com outras pessoas. Então, assim, meu muito obrigada a cada um de vocês. A gente está aqui para somar. E tem sido uma caminhada muito legal, né? A gente curte fazer isso, A gente sai toda sexta-feira melhores, né, do que quando a gente começou. E é gratificante fazer esse projeto. Então, meu muito obrigada. Se você quiser fazer parte desse grande projeto, basta entrar aqui embaixo no link, né? Apoia-se Boa Semente Jovens. A partir de R$5 você pode contribuir. É um apoio mensal, né? E se você também quiser fazer parte do Apoia-se pelo Pix, basta me encontrar no grupo do WhatsApp aqui embaixo. Quer falar? Não, pode. Eu nunca sei. Tá, é porque hoje tem muita coisa. Como vocês sabem, nós temos um grupo do WhatsApp, tá? Então, aqui embaixo também está o link. Lá nesse link você encontra o grupo e me encontra também, caso você queira se tornar apoiador pelo Pix. Nesse grupo, no último dia do trimestre, eu abro o grupo. O grupo ele é fechado, porque nós temos mais de 500 pessoas no grupo. Então, assim, seria complicado se ele ficasse aberto para mensagem. Então, no último dia do trimestre, eu abro o grupo e aí vocês postam o encerramento do trimestre, né, na igreja de vocês. E aí é muito legal, porque a gente vê a forma como a EBD, ela tem essa pluralidade, né, tanto de lugares quanto de pessoas. E aí é muito bom ver o rostinho de vocês se materializando aí no WhatsApp. Então, além disso, além de ver vocês, né, vocês postam foto, postam vídeos, acontece também a troca de materiais, né? Algumas pessoas digitalizam a revista e colocam lá. Então, esse momento que eu abro o grupo é para isso, para vocês conversarem, para vocês trocarem materiais, para vocês postarem as fotos. É sempre um momento muito marcante, tá? Então, se você ainda não faz parte do grupo, entra no grupo, que é por lá também que eu boto os avisos da semana. Se tiver aula, se não tiver, os materiais, tudo acontece por lá. Vale lembrar também que o irmão Moacir, ele produz material gratuito toda semana. Então, fazer parte dessa grande família é só coisas boas, né? Então, vale a pena entrar no grupo. Então, muito obrigada a cada um que mandou sua foto, a cada um que faz parte desse grupo e faz essa grande família crescer cada vez mais. Sem até mandar uma fotinha, eu não vou saber localizar ainda a imagem, mas é uma foto de um grupo de uma igreja do nosso campo, né? No campo de Bangu, da Paula Lopes. Eu fiquei muito legal quando vi que eles também estão lá no grupo. Então, achei isso muito maneiro. E que o Senhor continue abençoando cada professor, cada superintendente que está aqui e até mesmo cada aluno, tá? Muito importante ter vocês por aqui. Alguma consideração antes de começar? Não, pode ser. Pode ir. Não, então é isso. Hoje nós iniciamos uma nova revista. Antes disso, tem uns comentários aqui, tá? A Ovelha Amarela, que no caso é a Raquel Faustino, ela colocou: é uma honra iniciar esse novo trimestre com vocês. A honra é toda nossa. Muito obrigada por estar aqui com a gente, apoiando, tá? Tô sentindo falta da Sossô. Sossô hoje, vou até mandar mensagem pra ela depois. A Sossô sempre chega aqui, né? Vamos estar aguardando. E outras pessoas também que sempre estão aqui na live fazendo companhia pra gente. Ana Paula Artes Mimos botou a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, Ana Paula. Seja muito bem-vinda. E Cris botou aqui a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, minha irmã. Seja muito
Bem-vindo. Tá, iniciamos agora um novo trimestre, nova revista. Como a gente comentou na aula passada, outras pessoas até comentaram também, pedi para que vocês comentassem a revista favorita de vocês. Muitos votaram na de livros históricos, Cartas de Deus, Daniel e Ezequiel. Foi bem legal saber o gosto de vocês. Essa aqui nós já sabíamos que talvez fosse a favorita do Rômulo, né, pelo estilo e tudo mais. Só que, lendo a primeira lição, eu acho que ela tá aí. É uma grande concorrente de livros históricos no meu coração, porque só da primeira lição eu já gostei bastante. Então, ao longo da revista, a gente vai estar aí trabalhando um pouquinho mais. Hoje o Rômulo está sem a revista, porque eu só tenho essa revista. A partir das próximas semanas ele vai estar, então vou estar auxiliando ele na leitura. E aí, por isso que eu vou fazer um pouquinho a introdução de apresentar a revista em si. Nós temos 13 lições, normal, acho que só teve uma revista em si que foi atípica, nós tivemos mais. Nesse trimestre, tudo normal, 13 lições. Nós vamos tratar aí as parábolas de Jesus e os princípios do reino com aplicações para a nossa vida cristã. Esse textozinho que está aí na tela é o mesmo texto que você encontra na sua revista, que você encontra no site da Betel, e é importante que você saiba sobre o que vai tratar esse trimestre. Então, nessa aula introdutória, essa aula sobre a lição 1, é importante que você ambientalize o seu aluno, mostrando o que o autor quer trazer para a gente nesse quarto trimestre, tá? Então, tudo isso você encontra ali nas primeiras páginas, tá? Então, temos mais um comentário aqui. Vou ler antes de passar para o Romulo. Você consegue ler da tela? Não consegue, né? Ou não? Consigo. Então, a introdução você consegue fazer? Sim, aham. Beleza. Aqui. Beleza. A Maria de Lourdes Pereira comentou: a paz do Senhor, um casal lindo. Meu nome é Malu, sou líder de jovens da Assembleia de Deus de Madureira, de Barra de São João, região dos Lagos. Que legal, gente. Tá perto, mas não tanto, mas tá perto, né? Tá por aí. Assisto sempre depois, mas hoje consegui estar ao vivo. Que legal, muito bom ter vocês por aqui. Então, essa galera, nós temos 13 pessoas assistindo a nossa live hoje, que vocês possam se sentir à vontade para participar ativamente da aula de hoje. Vocês podem estar estranhando que eu tô com a luz apagada, se eu tô com a ring light, porque aqui no Rio tá fazendo muito calor, e minha luz é amarelada. Então, assim, tá muito quente. E o Rômulo também, da mesma forma, tá muito quente aonde que a gente mora. E agora eu vou passar para a introdução, para que o Rômulo faça essa introdução aí com vocês, beleza? E falando nessa, gente, como vocês sabem, né, a Poliana falou, eu não tô com a revista, mas dá para ler os slides e como ela deixa bem organizadinha aí, é só vocês seguirem na revista de vocês que vai estar desse mesmo jeito. Volta o slide anterior, que eu quero dar uma lida lá, rapidinho, por favor. Dá para ler? Tá vendo? Essa daí é a nossa nova revista, né? A Poliana tá com ela aí. Tá bonita também, né? E na verdade essa revista daí é do aluno, né? Pelo jeito, porque quando você abriu e mandou foto, ela pega aquelas 2 páginas, né? Que eu acho muito legal, uma imagem só, pegando as 2 páginas. E tá aí, né? Fechando agora o 4º trimestre desse ano. Nada melhor do que finalizar com as parábolas de Jesus, né? E você sabe que as parábolas são ensinamentos bem práticos para o nosso cotidiano, é por isso que eu realmente devo gostar bastante dessa revista, mas a gente vai comentando sobre isso ao decorrer desse trimestre. Vou tentar dar uma lida aí nesse pedacinho que eu acho que é importante, para ambientar, né, a galera. Então, isso aí tem toda a revista, né? Parábola de Jesus, a revista Conectar Mais, Jovens traz para este trimestre a temática Parábola de Jesus, princípio do reino para uma vida cristã. Cada lição nos debruçaremos em relevantes aprendizados sobre o reino de Deus, sua urgência e seu caráter, tanto iminente quanto escatológico. As parábolas foram apresentadas de acordo com cada tema, organizadas de acordo com as demandas e assuntos afins, de modo a desenvolverem abordagens distintas. Muito legal. Acho importante, talvez, na verdade é importante para todos, né? Mas para você, professor, é muito importante que você leia esse início para você entender sobre o que a revista vai tratar. Então aí a gente agora vai para o próximo slide, né? Para iniciar essa lição 1. Lição 1, a pedagogia de Jesus nas parábolas. Desde referência, está lá em Marcos, né? Capítulo 4, verso de número 34. E no versículo do dia diz assim, ó. Nossa, agora está bem pequenininho, mas vamos ali. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprissem
o que fora dito pelo profeta, e disse: abrirei em parábolas a boca. Publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Está lá em Mateus, capítulo 13, verso 34 e 35. A verdade aplicada diz que a igreja está sob o governo e a autoridade de Deus e tem seus princípios e valores baseados nos ensinos de Jesus. Bastante do que a gente vai tratar nessa lição. E um momento de oração, para caso você que é novo aí no canal, não sabe, nós fazemos um momento de oração no final, mas eu vou ler aqui para a gente entender pelo que a gente deve orar no final, que é para nós orarmos, para que possamos ter discernimento de Jesus e aplicá-los em nossa vida. Então, é importante que você lê essa introdução aí, e a gente vai agora para mais um tópico. Agora os objetivos, né? Isso aí, ó, tá vendo? Objetivos da lição. Como você sabe, a lição ela tem 3 tópicos distintos, e cada tópico conversa entre si, na verdade, e cada objetivo serve para cada tópico. Então, o primeiro tópico é explicar a pedagogia de Jesus nas parábolas. Tópico 2 é apresentar o ensino de Jesus sobre o reino de Deus. E o tópico 3, mostrar o caráter significativo das parábolas. É importante que você, no final de toda a sua aula, né, para você que é um professor único, talvez, você volte nesses objetivos e tenha explicado cada um desses pontos aí, é muito importante. Introdução, a pedagogia de Jesus nas parábolas. Jesus utilizou vários meios didáticos para ensinar sobre o reino dos céus, sobre a salvação, sobre a sua missão e sobre a vontade de Deus. As parábolas eram um desses meios que utilizavam elementos do cotidiano e da vida rural, de modo a fazer com que o ensino fosse mais acessível e compreensível às pessoas mais simples e humildes. Importante, tá vendo? Jesus ele sempre veio para que tudo isso fosse acessível a todos. E ele fala que no final, né, ao ensinar por parábolas, o mestre explica que a nossa vida diária e espiritual estão conectadas. Então é isso, são as aplicações práticas daquilo que a gente tanto lê e tanto aprende na teoria. Essa revista tende a falar muito sobre isso. Eu vi que tem bastante rostinho novo aí no canal, né? Pelo menos as pessoas estão comentando, as pessoas que às vezes não assistiam às aulas, mas não podiam estar ao vivo. E para aqueles novos professores também que estão iniciando aí no final do ano também, que Deus abençoe vocês. Se Deus colocou vocês nessa missão, é porque vocês são capazes. Então, nós estamos aqui para auxiliar vocês. Não é para que vocês reproduzam exatamente a mesma aula que a gente for dar aqui. Aqui nós fazemos um vídeo para que você possa pegar alguns pontos significativos e que você possa implementar na sua aula. Então, não é um Ctrl+C, Ctrl+V. Se você achar que vale a pena fazer isso, amém, você conhece seu grupo, você sabe a melhor forma de aplicar essa aula a eles. Mas estamos aqui para complementar o ensino e a capacidade que vocês já têm de fazer, né? De fomentar uma aula aí para os seus alunos. Então, estamos aqui, comente aí, caso se sinta necessário, caso alguma pergunta ou algo a complementar, fique à vontade, estamos aqui para isso. Então é isso. Olha, foi difícil. Tem mais o ponto-chave, né, que eu esqueci. Tem ponto-chave. Ponto-chave. As parábolas, né, representam os ensinos de Jesus em relacionamento com o reino de Deus, seu ministério e o Pai. É isso. Nossa, eu li uns pedacinhos muito pequenininhos, a visão ainda tá em dia. Tô com um pouco de dor de cabeça, foi até mais difícil ler, mas tá aí. Vamos lá, eu vou te auxiliando. Sempre que você precisar, eu vou lendo aqui, tá? Então, Rômulo trouxe aí a introdução da lição, né, porque a gente vai tratar. É importante, quero chamar a atenção aqui pro texto de referência, se você não leu, separa um tempinho, lê. Se for possível, leia o capítulo completo, se não for, lê a revista manda ler a partir do 34, mas eu diria para você ler a partir do 30. Eu acho que é muito importante, mas eu vou chegar lá no tópico 1, tá? Então, vamos iniciar o tópico 1, método de ensino de Jesus. E eu não poderia ficar com outro tópico além desse. Quem é da área da educação vai se identificar com o que eu vou falar ao longo desse tópico. Mas vamos lá, sem atropelar os temas. Tópico 1, o método de ensino de Jesus. Jesus não inventou o gênero retórico das parábolas, mas utilizou de forma única e inovadora na história humana, trazendo verdades espirituais em uma linguagem simples e acessível. Isso relaciona muito com o que está falando lá na introdução. A forma como Jesus inovou, né, para trazer os ensinamentos ao povo.
cada pessoa, em determinadas épocas da história da humanidade, se comunicava de uma forma. Jesus veio, dentro do seu tempo, e inovou trazendo métodos, trazendo técnicas que não eram tão comuns de ser usada, mas que ele teve ali o tato, ele teve ali a sensibilidade de usar esse método que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse tópico 1. Logo nessa introdução, quando eu estava lendo, e agora que entra essa comparação que eu vou fazer aqui com vocês, quem é da área do ensino, quem faz pedagogia, quem já fez pedagogia, quem já fez letras, quem é da área da educação, vai olhar esse tópico e vai sentir uma semelhança muito grande com uma pessoa muito importante para a história brasileira, que, para quem não sabe, é Paulo Freire, que é o patrono da educação. Esse método de ensino que Jesus utilizou é um método muito parecido com o que Paulo Freire utilizou lá em 1900, cadê? Eu tinha dado aqui, 1963. Então, assim, eu acho que é importante você trazer essa figura, a figura do Paulo Freire, para a sua turma. Provavelmente tem algum estudante lá, algum aluno seu que faz letras, que tem essa aproximação, e é interessante quando você vê o seu conhecimento secular se unindo ali com o que a Bíblia fala, né, com os métodos de até mesmo que Jesus usou. Então, por que a minha mente relacionou com Paulo Freire? Porque Paulo Freire, esse professor, né, esse patrono da educação, reconhecido mundialmente, por que ele é importante e por que eu lembrei dele? O método de ensino dele, ele tinha técnicas que se assemelhavam bastante com essas que Jesus utilizou. Sobretudo, essa pegada da pedagogia como forma de liberdade. A gente sabe que na Bíblia, essa liberdade, ela veio a liberdade do pecado, né? A liberdade das amarras do inimigo. Já o Paulo Freire não tinha essa pegada de liberdade, era mais uma liberdade do sistema, liberdade da mente. Mas ambos tinham uma pedagogia de liberdade. Outra pessoa muito importante que também tem esse tipo de pedagogia é Paulo. Paulo fala muito em suas cartas sobre essa dualidade de escravidão da mente, escravidão do corpo, né? Preso no seu corpo, mas sua mente está livre pela ação, né, do Espírito Santo, pela ação da graça de Deus. Então, aí, nós vemos pontos de conexão entre essas três pessoas que têm, de fato, uma pedagogia da liberdade. E Paulo Freire, ele tinha um método de alfabetização com adultos muito interessante. Lá em 1963, ele foi ali em uma escola, né, para adultos, e ele conseguiu, eram trabalhadores rurais, né, eram adultos, trabalhadores rurais, pessoas até de idade, não eram alfabetizadas. E a partir do método que ele estabeleceu, ele conseguiu, em 45 dias, alfabetizar essas pessoas. E como era esse método? Esse método que ele utilizava era trazer o conhecimento a partir do cotidiano da pessoa. Então, se a pessoa era um trabalhador rural, não fazia sentido ele querer alfabetizar essa pessoa a partir de termos que estavam distantes da vida dele. Ou seja, não tem como eu ensinar um trabalhador rural a escrever shopping se ele nunca viu um shopping. Se essa palavra até mesmo é uma palavra estrangeira, né? Essa palavra ela vem do inglês. Então, é você ensinar a pessoa a partir de exemplos, a partir do seu cotidiano, coisas que vai fazer com que a pessoa entenda melhor aquilo que ele quer falar. E Jesus, ele inovou na sua época justamente por isso. Vocês vão perceber que Jesus ele usa as parábolas para ensinar as pessoas a partir dos seus cotidianos, a partir de exemplos, a partir de comparações, a partir de coisas que fariam a pessoa entender melhor o que a mensagem que ele queria trazer. Então, enquanto alguns doutores, alguns mestres falavam ali de forma rebuscada, né, queriam trazer termos e conceitos que distanciavam um pouco da palavra, Jesus veio inovando e trazendo a palavra de forma simples. A gente vai ver ao longo da lição que o evangelho é simples, mas ao mesmo tempo que ele é simples, ele é muito complexo. E aí a gente vai destrinchando isso ao longo da revista, tá? Então, só para trazer aqui esse ponto de comparação, é muito interessante você trazer essas três pessoas muito importantes aí na história da humanidade. Jesus como o maior, né, o principal, mas que Paulo também trouxe um pouquinho sobre isso, sobre essa pedagogia da liberdade. E Paulo Freire, aqui no Brasil, é uma referência para nós que somos da área da educação, também falou um pouquinho sobre isso. E que a gente se atente a esse modo de educação. E que a gente não só se atente, mas também se inspire nesse método. Que há um momento que no momento que a gente começar as nossas aulas, que a gente venha ver, ó, isso deu certo, então eu vou copiar, eu vou fazer igual, eu vou utilizar esse método que o Senhor utilizou para ensinar, para que as pessoas tenham essa aproximação com a palavra. Então, essa foi só a introdução, eu achei esse método muito rico,
que trouxe aí essas comparações na minha mente. Então, agora a gente segue o tópico 1.1, o que é uma parábola. Uma parábola era um meio didático utilizado pelos orientais. Então, ou seja, não era algo novo, mas é algo novo ali para as pessoas que estavam naquela época, naquele espaço, naquela localidade, para ensinar sobre verdades morais. Então, a parábola é um meio didático utilizado já por pessoas há muito tempo, né, para ensinar verdades morais, para ensinar sobre ética e todos os outros ditames que vão ditar ali a sua conduta. No caso aqui, a conduta cristã. Conhecido no hebraico como machal, possui significado de comparação, alegoria, provérbio, enigma, símbolo. Já nesse texto de referência que a revista trouxe, já aparece ali uma primeira comparação, uma primeira, como é que é o nome? Alegoria, quando Marcos traz ali em Marcos 4, versículo 30, onde Jesus ele começa a comparar o reino de Deus com um grão de mostarda. Então, ele está fazendo essa comparação, né? Então, é muito importante que você retome o texto de referência. Por isso eu falei que é importante você ler a partir do 30, que ele vai te ajudar a complementar o tópico 1. Então, a parábola, ela vem através dessas comparações, alegorias, metáforas, tudo para a pessoa poder entender melhor. E lá o texto de referência já começa com isso. Jesus utilizava essas parábolas no sentido estrito de comparação. Então, as parábolas, elas têm diversas vertentes, mas Jesus usava na vertente de comparação, que é o ensinamento baseado em casos costumeiros, ou seja, cotidiano ali das pessoas, mas que tinha uma profundidade espiritual incomparável. Então, ao mesmo tempo que o Senhor Jesus usava coisas simples para comparar, tinha uma profundidade naquela mensagem. Não é porque o elemento era simples que a mensagem era simples. Não, a mensagem ela era profunda, ela é capaz de transformar, mas o exemplo é simples. Então, eu acho esse tópico muito interessante, porque mostra o cuidado de Deus, né? O cuidado ali de Jesus, de querer trazer uma mensagem de libertação, querer trazer uma mensagem de salvação, mas de forma simples, de forma que qualquer pessoa pudesse entender, tá? Outra característica das parábolas de Jesus é que seu ensino não era simplesmente algo teórico, mas sim uma reflexão que incitava a decisão e o posicionamento, pois diante de Jesus ninguém pode ficar inerte. Gente, olha que preciosidade esse finalzinho de parágrafo. O que falta hoje em dia no nosso meio, né, na igreja, ensina as pessoas, é reflexão. Não é só ouvir a palavra para ouvir, é você ouvir, refletir e acontecer ali um posicionamento e redirecionamento da sua vida. A palavra não pode entrar e você não pode ficar da mesma forma de quando você ouviu no início. Você precisa mudar. Aquilo precisa causar efeito em você. Então, se você traz uma palavra que causa uma reflexão na pessoa que Jesus fazia isso, ali você está atingindo o objetivo da comunicação. Então, esse foi o tópico 1.1 e eu achei, assim, fundamental, muito legal. Já iniciou muito bem a revista desse trimestre. Nós temos aqui muitos comentários. Eu vou ler só para não passar o tópico e depois a gente ficar fora do contexto. Mas a Adila Oliveira trouxe. A revista diz que Jesus não inventou o método das parábolas, né? Mas que ele inovou, justamente. No Antigo Testamento temos algum exemplo. No Antigo Testamento temos algum exemplo de alguém que tenha falado por meio de parábolas também? Agora me pegou. Pensa aí em algum exemplo aí, Romulo. Boa pergunta. Olha, falar por meio... Assim, por meio de parábolas para esse ensino, eu acredito que no Antigo Testamento eu não consigo lembrar agora de ninguém que tenha falado dessa forma. Existem aquelas profecias, né? Claro que não são parábolas, né? Mas são coisas que eles falavam na antiguidade que eles nem sabiam o peso que teria depois. Eu já dei alguns exemplos assim, né? Nas oportunidades que a gente teve anteriores. Por exemplo, Abraão falava coisas da época que Cristo haveria de ser crucificado, né? Quando ele fala que Deus proveria o cordeiro, quando ele fala para Isaac. Outro também eu tô tentando lembrar se, tipo assim, tem algo muito próximo com o ensino que Jesus trazia. Eu não ela trouxe um exemplo, ela trouxe. Ah, tá. Então vai ela lá, trouxe. E eu acredito que seja assim. Mas eu não tinha pensado nisso. Olha, gente, por isso que a live ela é tão rica. A Adila trouxe um questionamento que a gente pode trazer na nossa aula também, né? Algo que eu não tinha pensado em fazer essa conexão com o Antigo Testamento, porque, de fato, Jesus não inventou a parábola, a gente sabe que já era algo corriqueiro aqui, mas ele inovou. Então, aqui ela vai trazer, antes do comentário dela,
A Maria de Luz botou, gente, geralmente assisto mais de uma vez. A aula de vocês nos dá muito direcionamento. Que legal, muito obrigada Bem, bom. pelo comentário. Amém, Deus te abençoe. Ó, e aí a Dila, que está inspirada por Deus hoje, ela continua comentando. Quando penso nisso, lembro do caso do profeta Natan, quando confronta Davi, o rei Davi, né, em seu pecado, contando a história do homem que tinha uma ovelha que foi tomada por outro homem rico. Eu acho que esse exemplo, é um exemplo, assim, chave, que eu usaria na minha aula. Perguntaria aos alunos para ver se eles conseguiriam lembrar de algum fato, né, tudo mais. Mas eu acho que esse, assim, ela foi certeira quando usou esse exemplo. Eu acho que, de fato, nesse momento ali de Natan e o rei Davi, eu acho que, de fato, ele usou uma parábola para poder exemplificar a questão ali do adultério e tudo mais. Então, eu achei bem legal essa sacada que ela teve. E aí ela colocou, podemos dizer que nesse caso foi usada uma parábola? Sim, uma parábola. É uma comparação, né? Uma história que fez comparação, que fez menção a alguma coisa. Então, achei bem legal. Muito obrigada, Dila, pelo comentário. Bem pertinente mesmo. E aí o Nossa, Thiago muito também legal. comentou. Muito legal, né? Muito legal. Muito legal, muito legal. O Thiago comentou, ele botou a parte de São Jesus, cheguei no finalzinho, vou assistir depois a live completa. Me traz muito direcionamento. Deus abençoe os professores. Amém. Que legal, que legal. Ó, e ele continua comentando, uma dúvida. Lázaro e rico seria uma parábola? Sim, é uma parábola, né? Quando Lázaro veio, também tem esse ponto. Eu estava pensando exatamente nessa também, que tem muitas pessoas que entram em discussão sobre esse texto, né, bíblico, que fala que o rico e o Lázaro, né, no caso, e ele vê, né, e depois ele fala, aquele homem teve as suas riquezas na terra e tudo mais, ele agora está desfrutando, você está desfrutando aqui e ele lá. Então, assim, também é uma forma. Eu nunca tinha parado para pensar que tinha exemplos sobre isso também no Antigo Testamento. Foi algo muito novo para mim, não estava esperando que alguém comentasse sobre isso, mas me fez refletir bastante. Confesso que não usaria isso na minha aula, mas agora, a partir desse comentário, se eu estivesse dando, né, uma aula assim para alguns alunos, eu falaria exatamente sobre isso. E você vê, né, que, como a gente sabe, né, a Bíblia ela se auto-explica. E o Novo Testamento é a sombra do Antigo, e o Antigo é a sombra do Novo, e elas se completam entre si. Então, Cristo veio para cumprir tudo aquilo que foi predito sobre ele. Então, ele usava de artifícios também que eram feitos lá atrás. Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso e vale a pena usar como exemplo aí na aula de vocês. Comentário muito pertinente, gostei muito. Sim, muito legal. No caso do rico e Lázaro, por estar, né, no momento onde Jesus, nos momentos em que Jesus esteve na Terra, fatalmente é uma parábola, foi dita por ele. Então, assim, se era uma técnica, um método que ele já utilizava, então a gente pode considerar, sim, que essa é uma parábola, né? Agora, se de fato, né, é uma alegoria ou não, uma metáfora ou não, isso a gente já não vai entrar. Mas, sim, é uma parábola. Muito pertinente mesmo nos comentários. Ó, e aí tá vindo muitos comentários. Tá vindo muitos comentários. Ó, Ana Paula Artes e Mimos. O autor foi Balaão, no Monte Fisga, os Moabitas e Israelitas. Ela tá comentando aqui várias referências. Jotão, Monte Garizim. Árvores que escolheram o rei. É uma espécie de fábula comum na literatura mundial. Sim, a parábola ela pode aparecer também como fábula. Então, ela tá vendo aqui, ó, várias referências. Eu vou fazer questão de passar um por um na tela, porque quem assistir depois a live não tem acesso aos comentários, né? Então, eu acho importante. Ó, ela colocou aqui, profeta Natan, em Jerusalém, a ovelha e o pobre. Ela botou a referência. Então, aqui, ó, muito legal. Uma mulher de Tecoa em Jerusalém, o conflito entre irmãos. Botou a referência também. Olha, vocês hoje estão afiadíssimos. Ela botou um jovem profeta da Samaria, um prisioneiro que escapou. Primeira Reis. Gente, se a gente não tinha a resposta, ela trouxe o gabarito aqui, ó. Várias referências. O Thiago aqui está comentando. Obrigado você, Thiago, por comentar. O rei Joás em Jerusalém, o espinheiro e o cedro. Tá falando. Isaías em Jerusalém, a videira que deu uvas bravas. E ela traz a referência. Isso aqui muito legal. E a ovelha amarela que Raquel botou, eu amo as nossas aulas. Eu também sou apaixonada pelas nossas aulas. Enfim, agora segue. Fala. É interessante, eu estava pensando aqui algumas, por exemplo, a gente tem essa vertente. A gente até passou pela revista que a gente falava sobre Daniel e Ezequiel. E tinha também os sonhos, né, que o rei teve, que Daniel veio e esclareceu também. Então, assim, são coisas que nem ele compreendia, o rei sonhou, não compreendeu, Daniel veio para explicar, mas eram uma espécie de sonhos que não falavam exatamente o que ia acontecer. Era uma representação que Daniel veio revelar depois. Então, é interessante também
se a gente for parar para pensar nesses modelos, né? Por exemplo, o sonho de Nabucodonosor, a estátua de cabeça de ouro, e aí vai diminuindo, e ele precisava de uma explicação para aquilo. Então, assim, são muitas coisas que a gente poderia parar para pensar, que é algo que eu não tinha pensado antes, mas muito pertinente usar isso, desde que você consiga manejar bem, né? E que não crie um alvoroço ali na sala de aula, mas vale muito a pena aí comentar sobre esses pontos aí, né? Eu acho que a Bíblia, não tenho certeza, a Bíblia, ela é muito rica. E às vezes a nossa mente, principalmente pessoas mais velhas, ela é muito enrijecida. Tipo, Deus só fala dessa forma. Não, a gente percebe que Deus, ele é o mesmo, de Gênesis a Apocalipse. Mas ele vai usar de estratégias para falar com o povo de formas diferentes. Então, no Antigo Testamento, ele falou de uma forma, através de cada livro, né? Falou através do profeta, de N formas. E no Novo Testamento, a personificação de Deus, né, no caso de Jesus, utilizou a parábola, né, que não foi inventada por ele, mas foi inovada para tratar sobre as questões relacionadas ao reino de Deus. Então, acho isso aqui muito rico e são coisas que a gente vai aprendendo na caminhada cristã. Por isso que eu acho que a escola dominical, ela é o ponto forte da Assembleia de Deus, né, é algo que, assim, tem um espaço no meu coração e é algo que a gente não encontra em lugar nenhum. Essa sede pela palavra, esse estudo que a gente está tendo aqui, é algo que as denominações muitas vezes deixam de lado, tá? Mas, enfim, vamos para o tópico 2, 1.2, né, que daqui a pouco já passa por Rômulo, da continuidade. O contexto histórico-social como chave interpretativa. O grande desafio para entender corretamente as parábolas é compreender que elas se situam em um momento específico do ministério terreno de Jesus. Logo, elas devem ser colocadas diante de questionamentos e ensinos específicos, como, por exemplo, quando ele as pronunciou para justificar o seu cuidado com os pecadores. O que está querendo dizer aqui nessa introdução? É que cada parábola tem o seu contexto, né? Às vezes a gente tem essa mania de pegar as parábolas e sair citando por aí. Não. Você primeiro tem que ler, analisar, entender para quem Jesus estava falando e qual era o contexto para que aquilo estava sendo aplicado. Então, aqui, o que o outro está querendo dizer é isso, é entender o contexto, tá? Não aplicar de forma aleatória essas parábolas. Então, aqui, quando Jesus se pronunciou para justificar os seus cuidados com pecadores, explicar sobre... Aí, referência. Explicar sobre o amor de Deus, referência. Sobre o seu ministério, também uma referência. Sobre a oração, diversas parábolas. Dentre outros. Outra coisa importante é conhecer sobre o cotidiano rural da Palestina no século I, pois é crucial para a percepção correta do seu ensino. Ou seja, por que essas parábolas aparecem? Qual era a questão social vigente da época? Né? O que estava em alta ali, né? O que as pessoas queriam saber, o que as pessoas estavam vendo, quais eram os conflitos da época, né? Então, Jesus não falou nada que fosse fora disso. Por mais que ele falasse de algo futuro, que é o reino de Deus, o estabelecimento do reino de Deus na terra e tudo mais, em diversas parábolas, ele estava falando de algo, na linguagem, sobretudo, do povo da época. Então, era tudo dentro do seu contexto. Hoje em dia, a gente pode aplicar as parábolas? Podemos, mas sem entender o contexto para aquilo que foi usado. Jesus utilizou essas parábolas como algo completamente único, simples e desafiador, assim como é o Evangelho. Eu achei essa partezinha final muito rica, muito rica. Assim como o Evangelho é simples, e a gente tem que apresentar ao pecador, apresentar ao gentil de forma simples, também é algo desafiador, porque não é porque é simples, é porque é fácil, né? Simples e fácil não são palavras iguais, né? Elas não são sinônimos, né? Então, assim, o Evangelho, ele é simples, mas não é fácil. É difícil, tem que ter renúncia, tem que ter, né, uma busca diária. Então, eu falaria um pouquinho sobre isso no finalzinho do tópico, tá? Então, pode passar para o tópico 2. Muito bom, muito bom. Então, sei que chegou aí, teve um contexto histórico bem legal, né, para coisas que você pode aplicar aí na sua aula. E é isso, né? Tá vendo? Pô, ela trouxe um contexto mais histórico aí do que poderia ser falado. Eu confesso que eu não consigo navegar por esses mares aí, então vou trazer um pouquinho mais para a área que eu consigo falar. E é exatamente o que eu vou fazer no tópico 2, que é o tópico 2, né? Fala aqui o ensino de Jesus sobre o reino de Deus. Eu não estou com a revista, então eu vou pedir para a Poliana ir lendo e eu vou pedir para ela ir parando, assim, em alguns momentos, para eu poder ir explicando aos poucos. Tudo bem? A gente pode fazer assim? Show! Então, lê aí pra gente, por favor. Já a introdução, né, do tópico. Isso. Quer que eu leia a introdução aqui? É o que você colocou aqui na revista. Eu leio para não forçar a revista. Eu leio. A grande mensagem de Jesus é sobre o reino de Deus e como ele se fez presente na vida
e no seu ministério. Para entender a mensagem das parábolas, antes devemos entender o que é o reino de Deus e por que Jesus o pronunciou como tema de sua pregação. Então é isso. O primeiro contexto que a gente precisa entender é que Cristo é a materialização de uma forma física do início do reinado. Então a gente vai agora para os demais tópicos. Aí eu vou pedir para você ir pontuando. Vamos lá, 2.1, por favor. 2.1, o reinado de Deus. Aí quando você quiser que eu pare, você fala com a voz, né? Porque eu não vou estar olhando para você. Tá bom, tá? pode ser, vai lá. O reino de Deus, ou reino dos céus, é a ideia central na pregação de Jesus. O vocábulo reino, do hebraico malkut, se relaciona diretamente com os seguintes termos: dignidade ou poder real, Então, vamos pontuando aí. Vamos pontuando. Primeiro ponto, dignidade, né? E poder real. Dando um Google, né? Dignidade, ele tem a ver muito com honra, né? Com você honrar o seu próprio nome, com você ser bem visto e tudo mais. E era definitivamente o que Deus era para a sociedade de Israel. Ele era bem visto, então ele é classificado, né, como rei. A gente precisa reconhecê-lo como rei, então não é apenas um reinado da parte dele, mas também há uma reação da nossa parte de reconhecê-lo como rei. E um dos primeiros pontos, né, desse reinado e dessa figura divina, que é Deus, é dignidade e poder real. Aí o próximo ponto, qual é? Exercício desse poder real. Então, é como Deus relaciona esse poder que ele tem para, né, mediar ali o seu povo. A gente vê muitos exemplos disso aí no Antigo Testamento, no Novo também, já na figura de Cristo, mas vamos nos ater primeiro aqui, a gente vai falar sobre as parábolas, né, mas no Antigo Testamento, por exemplo, você via Deus norteando o povo a cada momento, né, Deus ele não se fazia presente fisicamente, apesar de que na época do tabernáculo ali, né, que foi criado o tabernáculo, o lugar santíssimo, existia ali a presença de Deus materializada. Mas é importante que você entenda que Deus ele sempre estava auxiliando o seu povo e é um dos pontos, né? O exercício desse poder real, a capacidade que ele tem de atuar no nosso meio. E é justamente o próximo ponto, né? Que, se eu não me engano, é área de atuação, né? 3. Área de atuação. Área de atuação deste reinado. Exatamente, a área de atuação, como Deus ele basicamente atua sobre o seu povo e principalmente na figura de Cristo. Quando Cristo vem, ele estabelece, né, como a gente já comentou aqui diversas vezes, não um reinado físico nesse momento, por hora não, vai chegar o momento em que Cristo voltará e estabelecerá um reinado físico, mas nesse momento ele está estabelecendo um reinado espiritual e aquilo que eles esperavam que Jesus viria, ele veio de uma forma diferente. Então esses são 3 pontos importantes e a área de atuação desse Deus mediante ao seu povo. Aí continua, por favor. Seria até legal o professor fazer um esquema no quadro mesmo, ou no papel, né? Porque eu achei interessante a forma como você trouxe. Então, se você que estiver assistindo, tiver anotado isso que o Romulo falou, depois você assiste o vídeo e volta. Então, se você fizer o esquema, você pode dar a explicação que o Romulo deu em cada um desses tópicos. Eu acho que vai ficar bem, bem legal da pessoa entender. Eu mesma entendi melhor agora. Então vamos lá. Então vamos recapitular então. O primeiro ponto é dignidade. Esse Deus ele precisa ser bem visto, né, sobre o povo. Claro que Deus ele não precisa de uma aprovação nossa ou algo do tipo, mas ele é um Deus que atuava sobre o seu povo e que fazia, né, que mesmo o povo sendo infiel, ele era fiel para com o seu povo. Então o primeiro ponto é essa dignidade que ele tem de honrar a sua palavra, honrar o seu nome, e é um dos pontos principais, né, de Deus. O segundo ponto é o exercício desse poder, né, que ele atuava ali para o povo, então ele fazia, ele cuidava do seu povo. E o terceiro ponto é, novamente, essa área de atuação que ele continua fazendo, tanto para aquele povo da antiguidade, quanto por nós ainda hoje, ele continua fazendo. Então, no final das contas, Deus não é um Deus longe, Deus é um Deus perto. Ele está interessado com os nossos pedidos, com as nossas vontades e com tudo aquilo que você coordena. Então, não ache que Deus ele simplesmente criou e foi embora, não é sobre isso. Deus ele continua atuando. Cristo está à destra de Deus e o Espírito Santo é Deus em nós, então ele continua atuando. Cristo não nos deixou órfãos, deixou o Espírito Santo. Então são pontos importantes de você entender que esse Deus é um Deus próximo, é um Deus que atua no nosso meio e às vezes até através da sua vida para a vida de uma outra pessoa. Então Deus ali está atuando também, honrando a sua palavra e você está sendo usado por ele para engrandecê-lo. Então, enfim, acho que são pontos importantes de ser falado, né? Aí continua falando depois de reinado, que eu não lembro o que vem.
Podemos entender, então, que o reino de Deus é a atuação direta de Deus como governante pleno e reconhecido dignamente como rei, sua forma justa e imparcial de governo, como o estabelecimento de leis e regras, e sua área de atuação, seja ela sobre territórios ou pessoas. Muito bom, muito bom. Então, novamente, a gente traz de novo, né, ele como governante e um reconhecimento do povo nisso. E a gente poderia trazer isso um pouco também para a figura de Cristo, mas a gente vai falar sobre isso no 2.2. Mas, basicamente, é você reconhecer, né, que esse Deus, ele retém um poder sobre a sua vida, ele está acima, ele é algo celestial, é algo divino, então ele tem esse poder sobre a sua vida e ele tem um poder de atuação, mas você precisa reconhecer. Sabe a ideia também da salvação, que você precisa reconhecer esse presente, é o que eu vou falar no 2.2, mas é você reconhecer também Deus como rei e entender que ele está governando o seu povo, governando a sua vida. Então, tudo aquilo que é um manual de instrução para a gente, que é a própria Bíblia, é basicamente aquilo que a gente vive, é a nossa regra de fé. Ele estabelece reis, né? Ou melhor, estabelece leis e regras que a gente deve seguir, deve ser de uma forma didática e deve ser feito não apenas por um senso de obrigação para ser reconhecido depois ou para ser aceito por ele depois, mas uma forma de honrar a sua palavra. Eu obedeço não para ele me aceitar, eu obedeço por amor a ele, né? Para honrar a sua mensagem e a sua palavra. Então, cuidado pelo que você está fazendo, porque às vezes até pelo que você faz, você está fazendo com a motivação errada. Então, fazer o certo com a motivação errada é ruim. Agora, você fazer o certo com a motivação certa é melhor coisa do mundo. Então, tome cuidado com isso, né? Cuidado para apenas não estar dentro da igreja e achar que, né, está fazendo um grande serviço para Deus simplesmente por estar ali. Nossa, eu estou ajudando Deus por estar aqui. Não, pelo contrário. O maior beneficiado é você. Então, reconhecimento é isso. É você reconhecer que Deus ele é um Deus soberano, é um rei sobre a sua vida e ele estabelece leis e ensinos que a gente deve seguir. E, se eu não me engano, é no finalzinho desse tópico. Uma coisa que eu falaria também importante, talvez uma aplicação mais prática daquilo que a gente está conversando, é como o mundo, mesmo muito sendo, não seguindo diretamente, se denominando cristão ou algo do tipo, muito do mundo, boa parte do mundo, segue o que a Bíblia orienta. Por exemplo, onde tem falando que matar uma outra pessoa é errado? É bíblico. Onde tem falando que você trair a sua esposa é errada? É bíblico. Onde é que você fala que roubar aquilo que não é seu é errado? É bíblico. Ou seja, o mundo segue a Bíblia mesmo sem necessariamente entender que está seguindo. Então, no final das contas, são pontos muito importantes que vale a pena você entrar, né? E você entender que mesmo o mundo, às vezes, não confessando Cristo como Salvador, muitas das leis que eles seguem são leis baseadas na própria palavra de Cristo, né? Que é a mensagem do Evangelho. E é isso, né? O manual de instrução para o mundo. E, enfim, basicamente, qual é o nosso dever também? É mostrar para o mundo que aquilo que eles já tentam seguir, às vezes alguns falham, que na verdade não é apenas uma lei moral aquilo que nós temos aqui terreno, mas é princípios espirituais e você tem uma peça fundamental nisso para comunicar o evangelho às pessoas. Então, é isso, você tem uma missão e eu vou falar sobre isso no final lá, no tópico 3.2. Mas é basicamente isso. 3.1, acho que eu mesmo não lendo aí, acho que eu consegui falar. Se eu não me engano, tem um finalzinho aí, né? Que fala a irrupção, não tem? Da chegada de Cristo. Tem finalzinho do 2.1. Em Jesus, em Jesus começa a irrupção do governo régio de Deus. Inicialmente sobre sua igreja e no futuro sobre toda a criação. Olha só, eu gostei muito dessa palavra, irrupção. Dá um Google aí, basicamente vai ter algumas respostas, né, alguns significados, mas um que eu gostei muito é chegada súbita, ou seja, né, a materialização daquilo tudo que Deus já havia predestinado e falado sobre o mundo. Sabe aquela ideia, né, do primeiro Adão, que foi Adão, né, no jardim que pecou, haveria a vinda do segundo Adão que cumpriria aquilo que realmente Deus estava preordenado para cumprir. A morte de cruz, né, a remissão dos pecados da humanidade. Então você entende que Cristo veio, né, como uma chegada súbita, como uma irrupção, a ideia de realmente dele trazer aquilo que era divino, agora físico, né, Deus, né, o próprio Deus habitando no meio de nós. Então isso já dá basicamente um ponto para o tópico 2.2 que eu vou falar agora, né, que fala do reino presente, não é? Isso, tópico 2.2, reino presente.
Então, o reino presente, agora linkando diretamente a figura de Cristo, porque aí eu vou tentar fazer um paralelo aí com essa ideia do presente, né, o reino presente, com a ideia do presente que Cristo nos dá. Então, vamos dar uma lida aí, Poliana vai ler mais uma vez pra gente, e eu vou tentar ir parando e comentando cada um dos pontos principais desse tópico aí, por favor. Beleza. O reino de Deus é um presente oferecido por Deus aos seres humanos. Por isso, ele é considerado como um dom. Continua? Bora, continua. Este dom é oferecido agora, na pessoa de Jesus. Por isso, as ações de Jesus não são simplesmente milagres, mas sim ações do poder, dinamis, e sinais, né? E sinais, semeia. Em Cristo, continua? Continua, pode ler esse daí, depois eu vou comentar. Tá. Em Cristo, Deus age diretamente. Em seu poder real, ataca diretamente o domínio de Satanás através da expulsão dos demônios, libertando os homens de suas influências e opressão. Em Jesus, Deus também cura doenças e livra pessoas das enfermidades. Jesus apresenta-nos hoje também a salvação da condenação eterna e a habitação eterna em Deus. Muito bom, muito bom. No inicinho, quando você estava lendo, ele traz essa ideia do poder, né? Como o próprio Cristo ele vai falar que ele usava do poder de Deus, né? Ele era cheio do poder de Deus e por isso fazia essas maravilhas. E é importante você comentar sobre isso, porque basicamente no 2.1 fala desse poder, dessa dignidade, desse poder real e a área de atuação que ele usava esse poder. Então você vê que Cristo vem cumprindo, né? E sendo usado por Deus definitivamente para fazer todos esses sinais e maravilhas. Então, o poder é muito importante. Cristo, né, você sabe que Cristo era 100% homem, 100% Deus, né? Ele estando aqui na Terra, ele não deixava, né, mas ele se permitiu se despir da sua glória, vir em carne, e mesmo assim, né, mostrou aqui pra gente que há uma vida de retidão para se seguir. Há alguém que nós podemos nos inspirar. Paulo vai falar, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ou seja, olha só que interessante. Você imitando Paulo estava imitando diretamente a Cristo. Então, no final das contas, todos nós deveríamos ser bons imitadores de Cristo. Mas ser um bom imitador de Cristo não é algo fácil. Poliana falou que o evangelho é simples, mas não é fácil. Então, não é porque é simples que é fácil. Ou seja, nós sabemos o que nós devemos fazer, mas mesmo assim, nós fazemos errado. Porque hoje nós temos uma carne que milita contra o Espírito. Gálatas 5 vai falar que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Os dois estão em confusão entre si. Porque o meu corpo hoje e o seu corpo hoje é muito limitado. Nós estamos presos ainda nessa carne. Por mais que você queira, tem momentos que você quer voar no Espírito, voar na glória, e tem momentos que você simplesmente esquece da mensagem do Evangelho, né? Esquece da atuação de Deus na sua vida e quem Deus é na sua vida. Porque justamente nós ainda estamos presos num corpo que é corruptível. Mas um dia nós teremos um corpo glorificado. Então é importante você entender que agora esse presente, né, esse reino presente, agora vem na figura de Cristo. Antes, no Antigo Testamento, Deus coordenava o seu povo, mostrava para o seu povo o caminho certo, mas nesse momento agora da história, né, depois do Antigo Testamento, agora nós temos o Novo Testamento, o tempo da graça, passou-se o tempo da lei, o tempo da graça, e você vai entender que agora na figura de Cristo você tem acesso a muitas coisas. Se eu não me engano, nesse tópico falou sobre a salvação, né? Agora eu não vou lembrar em que partezinha estava, se você achar depois. É o finalzinho. É o finalzinho. Então, fala aí pra gente, eu quero comentar sobre isso. Jesus apresenta-nos hoje também a salvação da condenação eterna e a habitação eterna com Deus. Então, vamos lá. Voltando a essa ideia, né? Um reino presente. Primeiro, o tópico fala a alusão ao reino presente na ideia de Cristo, né? Agora, o Cristo, por isso que João Batista pregava no deserto, né? E falava, ó, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é a figura de Cristo. Cristo é o reino de Deus agora, né, habitando entre nós, andando entre nós. Você agora tem literalmente o céu, né, Deus na terra, né, fisicamente falando. Então isso é muito importante que você entenda. O presente novamente, e esse mesmo Deus que se fez presente, nos deu um presente. É esse ponto que eu quero entrar. Esse Deus que se fez presente, carnalmente, né, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele depois se despiu da sua glória e habitou entre nós. Esse verbo nos deu um presente. Esse Deus que se fez presente nos deu um presente. Novamente. Agora o presente nós temos uma coisa muito importante. Eu já falei sobre isso em algumas oportunidades.
O presente eu posso ter a motivação de dar um presente para Poliana. Cabe a ela se ela vai aceitar ou não. Ela pode me dar o presente. Cabe a mim se vou aceitar ou não. E isso explica muita coisa na humanidade. Por quê? Se eu sou capaz de dar um presente para Poliana, ela decide se vai aceitar ou não. Se ela aceita o presente, ela abre e ela entende que ela quis aquilo dali. Agora, se ela recusar, ela também assume a responsabilidade de recusar e não viver segundo aquele presente. Enfim, estou falando em forma de parábola aqui, mas para que você entenda, no final das contas, a salvação, Cristo, o Deus que se fez presente, literalmente é um presente de Deus para nós, mas cabe a mim e a você se vamos aceitar. Sabe a ideia de você aceitar a Deus, né, e você entender que Deus ele é um rei sobre a nossa vida e um governante, assim também é na figura de Cristo. Você precisa aceitar o presente da salvação. É por isso que João 3,16 vai falar que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna, mas tem uma condição: todo aquele que nele crê. Ou seja, há algo da minha parte que eu preciso fazer. Há algo da minha parte que eu preciso aceitar o presente que me foi dado na figura de Cristo. Então, toma cuidado, né? Eu sei que eu estou falando aqui para crente, mas eu pensando aqui em pessoas talvez que não sejam, que estão assistindo esse vídeo, tome cuidado para que você, ao invés de estar aceitando esse presente, está recusando e pondo em risco toda a sua vida eterna. Então, tome cuidado com isso, porque a salvação foi um presente de Deus para nós. Deus nos deu Cristo, né? E esse Cristo se fez, no final do tópico, vai falar acessível a todos. Primeiro, né, para aquele povo daquela época diretamente, e depois, né, com a sua morte na cruz do Calvário, o véu foi rasgado e ele torna essa salvação acessível a todos. É interessante que quando Cristo vem, ele vai falar que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então, esse presente, como você pode ver, como eu acabei de comentar, esse presente pode ser recusado. Esse Deus que se fez presente pode ser recusado por muitas pessoas. E muitas pessoas recusam a Deus. E eu vou além. Às vezes, eu e você recusamos Deus em alguns momentos da nossa vida. Quando nós falhamos, quando nós tropeçamos, quando nós pecamos, basicamente, por algum momento, nós estamos recusando esse presente que foi dado a nós. Não estou falando que você vai viver segundo esse erro. Não é sobre isso. Eu estou falando que em alguns momentos da nossa vida isso vai acontecer e cabe a você recalcular a rota. Cabe a você entender que esse presente foi dado a você, que você precisa viver por esse presente. Cristo é o presente de Deus para nós. Ele se fez presente, um Deus presente que nos deu um presente. Então, é sobre isso. Espero que tenha ficado fácil de entender, que não tenha ficado meio embolado, mas eu acho importante nós comentarmos sobre esse ponto. E, como a gente falou no finalzinho do tópico passado, Cristo é a irrupção do reinado de Deus. Então, diretamente é isso. Ele é a chegada súbita do céu na terra. É aquilo que João Batista falava e anunciava sobre ele, que em Cristo chegou o reino dos céus. Ele está acessível agora a mim e a você, através de uma oração, através de um coração quebrantado, através de uma vida que você deve, né, de devoção a esse Deus. Então, pense sobre isso, traga esse assunto aos seus alunos, talvez não da forma que eu falei, talvez de uma forma mais que você consiga comentar bem sobre eles, mas é sobre isso, né? Esse presente que foi nos dado na figura de Cristo. Amém. Muito bom, muito bom. As pessoas estão comentando aqui. A ovelha a Raquel, né, botou esse trimestre, já começou de forma maravilhosa. Papai do Céu é lindo, de fato. Essa revista, ela tá muito linda. Essa primeira lição tá muito legal. E a Patrícia Almeida também botou, ó. Boa noite, casal abençoado. A paz do Senhor Jesus. É maravilhoso poder estar mais uma vez aqui com vocês. Nós que agradecemos pela presença mais uma vez aqui no canal. Sobre essa questão do presente que você trouxe, eu já estou ambientalizada com essa parábola, porque parábola, né? A gente está se utilizando aqui da palavra várias vezes. Mas é porque é algo que quem acompanha aqui há um tempo sabe que o Romulo sempre fala do evangelho nessa pegada de presente. Então, quem está aqui há muito tempo sabe que o Romulo já fala há muito tempo sobre isso. E hoje veio na revista, né? Hoje veio num tópico específico. Então, quando eu li, eu também lembrei muito de você. E aí, se as pessoas tivessem, isso que é algo que você pode falar com os seus alunos, tivesse essa ideia de que é um presente e que, por ser um presente, não é algo imposto, então você tem, sim, o poder de decisão de aceitar ou não aceitar. E a partir do momento que você aceita, você não pode ficar da mesma maneira, você não pode se comportar de forma irreverente a esse presente real, né? Esse presente que veio da realeza de Deus, do reino de Deus. Então, tudo tem ali os seus códigos de conduta. Então, se a gente entender esse evangelho de fato,
nessa pegada de que é um presente, quantas religiões nós vemos que as coisas são impostas, né? As coisas são estabelecidas e você tem que ali seguir e tal, não sei o quê. Só que aqui no Evangelho, a forma como o Senhor apresenta é de fato um presente, é um dom, é a graça, é a misericórdia, e você tem a opção de escolher ou não. Agora, a partir do momento que você escolhe viver isso, que você escolhe aceitar esse presente ele tem coisas a serem seguidas. Não é condição, não é preço, porque o preço já foi pago e nenhum de nós poderíamos pagar esse preço, mas é o que o Rômulo fala muito também, é sobre se mover em gratidão. O Rômulo já até pegou, né, sobre isso, sobre o quanto que esse presente ele faz com que a gente se mova em gratidão. Então, em gratidão eu prego, em gratidão eu falo, eu mudo meu jeito de pensar, eu mudo meu jeito de agir, em gratidão por esse presente. Então, aqui, eu achei muito legal esse tópico que você trouxe aí de forma brilhante. Posso só complementar aqui? Acho que tem duas referências muito importantes que dá essa ideia do presente e da ideia de você aceitar ou recusar. Por exemplo, o que eu falei, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, uma condição nossa para todo aquele que nele crê. Se você crê, você vive segundo esses mandamentos, e foi o que você pontuou muito bem aí, né? O preço já foi pago por Cristo, então nós vivemos por gratidão. Esse é um ponto muito importante. E no livro de Timóteo, também, que são versos que a gente já sempre comenta aqui, né? Quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala que palavra fiel é esta. Aí ele vai falando uma série de coisas, né? Mas o que eu quero me atentar é o finalzinho. Ele fala assim, ó: se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Aí ele vai falando: se vivermos com ele, também com ele viveremos. Ou melhor, se vivemos com ele reinaremos. Se perseverarmos, com ele reinaremos também. Não sei se é assim os parágrafos, agora vai fugir um pouco. Mas ele fala em algum momento que ele fala assim, ó: se o negarmos, é a única condição que Deus ele volta da mesma maneira que a gente. Ele fala assim, ó: se o negarmos, ele também nos negará. Então, assim, isso é muito importante. Olha isso: se eu negar o presente que me foi dado, Cristo também, no grande dia, vai ter a oportunidade de me negar também. Então, isso é muito interessante. É muito interessante para que a gente venha a pensar, e mesmo a gente dentro da igreja, a gente tem que refletir sobre isso, para que esse ensino entre no nosso coração e a gente esteja longe, né, de recusar esse grandioso presente que foi nos dado na figura de Cristo, né? Então, tá aí. São 2 exemplos, 2 referências: João 3,16 e 2 Timóteo 2,11, se não me engano. A partir do 11, vai falar um pouquinho sobre isso do que eu comentei aqui no final. Muito bom, e é exatamente isso, essa relação com o reino, essa questão do negar e fazer uma relação com o reino é muito importante, porque muitas das vezes o ímpio, ou até mesmo aquela pessoa que viveu na igreja e hoje em dia pratica apostasia, né, que deixou a fé, ela vive uma vida longe de Deus, ela vive uma vida negando esse presente. Aí quer chegar num grande dia, né, no dia que o reino de Deus vai ser estabelecido, a pessoa quer fazer parte do reino? Como assim? Não, o Senhor, ele vai ser justo. Se você o negou, ele também te negará. Então, assim, é algo que a gente tem que estar atento. Nós, como cristãos, né, quando pregamos a palavra, quando estamos dando a aula, nós temos sempre trazer a seriedade daquilo que a gente está falando. Então, agora a gente segue para o tópico 3. O caráter misterioso das parábolas de Jesus. Vou passar aqui o slide. E agora a gente já vai caminhando para o final. Já deu 1h03, vamos tentar manter aí até 1h15, mais ou menos, tá? Então, vou passar aqui bem rapidinho do tópico 3. O tópico 3, como o Rômulo disse, a revista sempre vem muito bem encadeada. Primeiro trouxe o método, né, na pedagogia, depois vem a questão do ensino, sobre o reino de Deus, e agora aparece a questão do caráter misterioso das parábolas de Jesus. As parábolas tinham um caráter misterioso e revelado ao mesmo tempo. Olha a dualidade aparecendo aí, né? Misterioso, pois nem todos entendiam o que Jesus estava dizendo diretamente, mas revelado porque Jesus explicava em particular aos seus discípulos. Vocês lembram que eu falei para vocês da importância de ler o texto de referência? O texto de referência ele fala sobre isso. Eu vou ler aqui rapidinho, gente. Como é que vai ser rápido? Eu acho muito importante. Depois lá em Marcos 4, a partir do 30, depois de ele fazer essa comparação sobre o reino de Deus e a grão de mostarda, lá no 33, a palavra vai dizer assim: Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinham condições de entender. Então, o ensino era a partir do que a capacidade deles tinham de compreender.
Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. Então, aí, ó, o texto de referência está ali alinhado com o tópico 3, né? E outros tópicos que eu já mencionei. Então, Jesus trazia a parábola, algumas pessoas pegavam ali a nuance, porque precisava ter fé, a gente vai falar sobre isso no tópico 3.1, mas depois, quando ele estava ali reunido com seus discípulos, ele explicava de forma minuciosa o que ele estava querendo dizer, tá? Então, agora a gente entra no tópico 3.1, o mistério no ensino das parábolas. Tanto as parábolas como o reino de Deus têm um caráter misterioso. Por isso, nem todos entendiam o que Jesus estava dizendo diretamente. Aqui aparece algo muito interessante. Apesar, mesmo que, né, as parábolas fossem misteriosas, Deus, né, Jesus, não utilizava códigos, né? Ele não falava através de códigos para as pessoas não entenderem. As pessoas não entendiam porque a mente é limitada e porque faltava fé. Então, o fato de Jesus trazer as parábolas, as comparações, as alegorias, não quer dizer, e ser algo misterioso, ser algo profundo, não quer dizer que ele usava códigos, né? Os códigos, eles são dados intencionalmente, para quem pegar, pegou. Mas não era assim. O ato de entender ou não dependia da fé da pessoa que estava ali ouvindo. E até tem a passagem, o Romulo é melhor de passagem que eu, que fala que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra, né? Então, aqui, não sei a referência. Quem for bom... A Ana Paula é boa de referência. Se quiser botar aí a referência, é muito importante para que a gente complemente. Então, aqui, continuando, em Mateus 13, capítulo 13, né, versículo 13 ao 17, Jesus afirma que nem todos compreendiam o ensino de suas parábolas, porque a incredulidade reinava em seus corações. Completando aquilo que eu falei. Pois suas mentes estavam como que fechadas. As palavras de Jesus sempre despertam a fé. Ele exige que respondamos os seus chamados com fé, gratidão e entrega plena do nosso ser, pois a ausência de tais virtudes dificultam o agir de Deus sobre a nossa vida. Ou seja, a fé é aquilo, é a certeza das coisas que a gente não vê, mas que a gente acredita que Deus pode cumprir a nossa vida. Então, quando o Senhor nos entrega um chamado, nos entrega algo a ser feito, é fé. A gente às vezes acha que é algo mirabolante, que não vai acontecer, mas aí que entra a ação da fé. E a fé, gente, não é algo sobrenatural no sentido de que vai cair do céu e vai ser implantado na sua cabeça. Não, a fé, ela é um exercício diário, é um exercício de confiança em Deus, um exercício de confiança nesse relacionamento que nós vivemos aqui na Terra. Então, é algo que não é instantâneo, mas é algo que é construído ao longo do tempo, né? Ao longo da caminhada, ao longo do relacionamento, né? Então, aqui você pode trazer o exemplo do relacionamento entre casal, né? Eu não comecei a namorar com o Romulo, por mais que eu já o amasse, confiando 100%. A confiança, ela é estabelecida no processo, ela é estabelecida conforme eu vou conhecendo mais do Romulo, o Romulo conhece mais de mim, e aí é uma troca mútua, tá? Então, a parábola, por mais que ela tivesse seus mistérios, ela não utilizava código, e o seu entendimento vinha a partir do tamanho da fé, né? Tamanho da sua compreensão a partir da fé, com aquela mensagem que estava sendo pregada aos seus corações. E aí agora chega o tópico 3.2, a revelação aos seus discípulos, que aí é o tópico do Romulo. Amém, amém. Só complementar, que eu gostei muito desse tópico aí que você deu, eu achei que você explicou de uma forma muito bem explicada, né? E a fé, eu achei muito interessante, né? Que o que impediu o povo de entender o que Jesus falava é justamente a incredulidade. E olha só que interessante, né? Então, a incredulidade a gente linka diretamente ao que você comentou, é a falta de fé. Ou seja, se você não acredita naquilo que está sendo dito, para a sua compreensão é muito mais difícil de você compreender. Então, isso é muito interessante, porque, né, a incredulidade, eu até anotei aqui, ó, a fé te faz entender o inexplicável, né? E a fé, em alguns momentos aqui eu já comentei também, que Cristo, né, eu falei sobre Deus naquele momento, mas Cristo não é lógica, né? Você não vai pegar a Bíblia e você vai entender ela por completo, e se você entendesse, você ia limitar completamente a Bíblia. Ou seja, Cristo não é lógica, Cristo é fé. E para você que fala, como a Poliana falou, não vai descer algo do céu e vai entrar na sua cabeça e você vai ter fé do nada. Não é sobre isso. É por isso
a parábola do próprio Cristo, né? A parábola do grão de mostarda. Ou seja, você coloca ali o grão de mostarda e através das suas experiências ele vai nascendo e ele vai crescendo. Tá vendo esse slide aí, né? Para que essa planta um dia viesse a nascer, ele foi um grão em algum momento. Então o grão caiu em solo fértil, isso é importante, né? Uma das parábolas vai falar sobre isso, tem que cair um solo que é fértil para poder nascer, e através das experiências de fé que você vai tendo, você vai regando a sua semente, e ela vai crescendo. Você tem outra experiência, você rega mais um pouquinho, e vai crescendo, mais um pouquinho, e vai crescendo, até um momento que a sua árvore vai estar cada vez crescendo mais, porque uma árvore ela continua crescendo e dando cada vez mais frutos. Então, para que você entenda, para que uma semente ela germine e comece a crescer, é necessário fé. E para que essa semente comece a dar bons frutos, é necessário que você entenda daquilo que você está falando. Então, é sobre isso. Ou seja, a palavra de Deus, ó, é tudo amarradinho. Então, nada é jogado em oculto, nada é jogado ao vento, pelo contrário. Você vê que tudo faz sentido. O grão de mostarda é isso. Ele fala, ó, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode falar para aquele monte, sair dali para ir para o outro lado. Só que não é o tamanho do grão de mostarda, é a capacidade daquele grão de mostarda que tem de se tornar uma grandiosa árvore. É sobre isso, e a sua fé pode crescer cada vez mais. Fogo, porque quando eu fiz esse slide, eu pensei exatamente nisso, mas eu acabei esquecendo de trazer, e você trouxe. Então, a gente está aí na mesma ligação, justamente, eu pensei lá em Mateus 17, quando traz a comparação do grão de mostarda e da fé e tudo mais, por isso que eu trouxe esse brotinho, né, no slide, então você trouxe perfeitamente, não preciso nem falar mais nada. Tu trouxe para falar, né? Trouxe para falar, botou o slide aí. Eu esqueci. Tá valendo, mas fica aí a reflexão, gente. Vamos pro 3.2, finalizar? Vamos lá, a revelação aos seus discípulos. Vamos lá, lê pra gente aí. Posso Pode ler? ler direto, depois eu só comento. Beleza. Até mesmo seus discípulos tinham dificuldades para entender algumas parábolas, de modo que Jesus os ensinava em particular. O ensino particular de Jesus denota a autoridade apostólica de seus discípulos e depois de sua partida, outorgando assim à igreja a capacidade de proclamar os ensinos de Jesus. É a igreja do Senhor que tem autoridade para ensinar sobre as verdades do reino. Fique atento, pois em tempos em que o conhecimento é divulgado pela internet, muitos falsos mestres e profetas têm apresentado como porta-vozes de Jesus. Muito bom. Muito bom, muito bom. Agora, né, no final da revista, ele traz basicamente a igreja para atuar. Né? Ele fala, ó, tudo isso Cristo já fez, tudo isso, né, foi dado, imputado através de Deus, Jesus trazendo o reino, e agora basicamente fala da nossa obrigação quanto igreja. É muito importante como é que ele termina o tópico, termina a lição, né? Ele fala que você e eu temos uma responsabilidade muito grande. Mas vamos do início. Por que os discípulos não entendiam também, né, aquilo que era falado e perguntavam a Jesus? Novamente, a gente acabou de falar que o tópico anterior que era a incredulidade. Então, no final das contas, por mais que eles estavam ali com Jesus, em alguns momentos também eles eram tocados um pouco por essa incredulidade. Quer um versículo sobre isso? Uma passagem, quando Jesus está sobre as águas, ele fala assim, e Pedro fala, me chame para ir com você, que eu vou andando sobre as águas também. E ele vai andando sobre as águas, está caminhando até Jesus, só que em algum momento ele começa a ver para as coisas do lado, ou seja, a incredulidade, e ele começa a falar, meu Deus, eu estou andando sobre as águas. Ele olha para Jesus e fala, Jesus, estou andando sobre as águas. Então, em algum momento ele começa a duvidar, ele vê para as coisas naturais ali da terra e ele começa a duvidar e ele começa a afundar. Ou seja, a fé o movia. A partir do momento que entrou a incredulidade no coração dele, ele começou a afundar. Então, ou seja, Pedro, que era um discípulo de Jesus, que convivia com Cristo, também foi capaz da incredulidade em algum momento entrar no coração dele. A gente vê traços assim. Por quê? Porque os discípulos nada mais eram do que homens semelhantes a nós. Homens e mulheres. Quando eu falo homem, eu falo num contexto geral. Ou seja, eram pessoas também seres humanos, não eram super-heróis, não, pelo contrário. Então é interessante você entender sobre isso. E aí agora ele vai trazer essa missão para a sua igreja, né? Porque era falado e porque Cristo explicava aos seus discípulos, porque aqueles homens estariam incumbidos de falar sobre a mensagem do Evangelho. Quando Cristo fosse assunto aos céus, não os deixariam órfãos, seria descida do Espírito Santo, mas esses homens seriam a igreja, a continuidade da igreja na terra. Então, se tinha alguém que deveria saber, eram eles. Então, olha só que interessante, esses homens receberam desse ensino de Jesus e passaram esse ensino a outros. Paulo foi alcançado por esse ensino e muitos outros do Novo Testamento foram alcançados desse ensino, mesmo depois da subida de Cristo à igreja. Por exemplo, né, Cristo
ele encontra Paulo, mas Cristo não estava mais fisicamente aqui, ele já tinha sido assunto aos céus. E ele encontra, né, Paulo, e ele fala: Paulo, por que tu me persegues? Ou seja, Cristo não estava aqui, mas porque a igreja continuava fazendo o seu trabalho, um dia essa mensagem chegou a Paulo. E muitos outros também, você vê aí as cartas paulinas, né, ele falando para muitos outros, Tito, Timóteo, e muitos outros que conheceram desse evangelho. Enfim, o que eu quero te dizer com isso? A igreja tem uma missão. Cristo falou para os seus discípulos, revelou aos seus discípulos revelaram a outros, e outros revelaram a outros, até chegou o momento que essa mensagem foi revelada a mim e a você. E olha só que interessante, se a igreja se calar, a igreja para, e a igreja não pode parar. Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o corpo que se movimenta, que fala, que comunica, que apalpa, que anda. Por isso a igreja não é o templo, a igreja é eu e você. E quando Cristo fala que nós faríamos obras ainda maiores, é justamente essa ideia de comunicar esse evangelho às demais gerações. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto você é capaz de pronunciar palavras, né, nas suas cordas vocais, você tem uma missão de comunicar o evangelho às pessoas. Isso Cristo colocou os seus discípulos colocaram a outros, e já faz mais de 2000 anos que Cristo já morreu, foi assunto aos céus, ressuscitou ao terceiro dia, prometeu voltar para nos buscar, mas enquanto ele não volta, eu e você, nós temos uma missão. E essa é a missão do tópico 3, que mais pessoas conheçam desse presente que se fez presente aqui. Então é sobre isso. Eu e você temos uma missão. Já falou de Jesus hoje? Nós temos que falar. Ih, foi bom, essa lição foi boa. Foi muito boa. Vou ler aqui a conclusão. As parábolas foram usadas por Jesus para ilustrar verdades espirituais concernentes ao reino de Deus e para exigir dos ouvintes uma atitude e um comportamento. Os discípulos de Jesus, assim como a igreja hoje, são os grandes proclamadores dessas verdades apresentadas por Cristo. Então, finalizamos aí mais uma aula, quer dizer, a primeira aula desse trimestre. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela participação de todo mundo que está aí na live, bastante gente. Vai comentando aí, enquanto a gente faz a oração final. Acho que sou eu hoje, né? Acho que sim. Eu vou estar orando. Pessoal, deixa aí o motivo de oração de vocês também. O motivo de oração é importante que a gente sempre ore um pelos outros, tá? Comenta aí, se a gente não conseguir orar agora, a gente ora depois. E é importante ter esse momento aqui com vocês, tá? Então, vamos orar. O objetivo da oração de hoje é para que possamos ter discernimento de Jesus e aplicá-los em nossa vida. Então, vamos lá. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos aqui diante de Ti. Dessa vez, iniciando o 4º trimestre na Tua presença, nós queremos te pedir as Suas bênçãos, que o Senhor venha derramar sobre nós capacidade para estar ministrando a Sua palavra, e que através dessa palavra que a gente venha não só ouvir, mas também refletir e aplicar na nossa vida cristã. Que cada pessoa que está assistindo essa aula, que já passou por esse canal, venha ser usado por Ti para ministrar essa revista no meio dos jovens, Senhor. Que essa palavra ela venha ser como semente plantada no coração desses alunos, e que eles venham cada vez mais regar essa semente e que isso venha florescer em suas vidas, através de seus chamados, através de seus ministérios. Nós queremos pedir, Senhor, que levante essa geração de jovens, que eles venham se levantar, que eles venham se preparar para ser mais atuantes no meio em que eles vivem, que eles venham estar empenhados com a sua palavra, que eles venham estar empenhados com a pregação, com o campo missionário. Nós sabemos o quanto isso é importante e que para isso nós precisamos de uma geração que seja firme em Ti, Senhor. Que cada vez mais as pessoas venham ter sede pela sua palavra, que as pessoas venham te buscar cada vez mais, aceitar esse presente. Então, Senhor, muito obrigado por esse presente que foi nos apresentado, que cada vez mais a gente venha ter essa noção de que é um presente e que nós devemos nos mover em gratidão em prol disso. Quero te pedir também, Senhor, te agradecer pela recuperação do pai do Rômulo. Cada vez mais ele tem se recuperado, tem feito as fisioterapias, o Senhor tem preparado tudo para que ele tenha melhorado cada vez mais. Nós queremos te pedir também, te agradecer pela recuperação da irmã Claudete, que fez a operação no joelho. O Senhor venha continuar dando força, o Senhor sabe da vontade da sua filha de fazer a sua obra, que ela venha cada vez mais sentir esse desejo. Quero te pedir também, Senhor, nesse momento, de forma especial,
pela minha mãe, o Senhor sabe o que tem acontecido, o que nós temos passado aqui em casa, mas o Senhor conhece cada célula do corpo dela, e o Senhor é quem fizer, e o Senhor sabe como agir, o Senhor sabe como trabalhar, e nós confiamos, nós temos fé que tudo que o Senhor faz em nossa vida, tudo que o Senhor faz em nosso meio é bom, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nos ensina, nos ajuda a crer mais na sua palavra e que a gente venha se apegar cada vez mais em tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. Quero te pedir também pela aula de domingo, as pessoas que irão aplicar essa aula, que venha ser uma aula transformadora, que venha ser uma aula abençoada, que as pessoas venham ser transformadas por essa palavra que vai ser implantada nos corações de cada aluno, tá? Então, é isso, nós te agradecemos mais uma semana, estamos felizes por estar aqui, estamos gratos por estar mais um trimestre. Esse trimestre nós vamos estar aí concretizando o nosso casamento e que o Senhor venha estar à frente desse projeto, que o Senhor venha estar à frente do meu coração, à frente do coração do Rômulo, à frente dessa aliança que nós estaremos fazendo e nós iremos fazer em novembro, e que tudo venha a ser feito para louvar e bem dizer o teu santo nome. Nós fazemos tudo para ti, nós nos movemos para ti, e que através da nossa vida, dessa reunião, o seu nome venha a ser glorificado. Tudo isso que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém! Finalizamos! Amém. Mais uma lição, pessoal, muito obrigado a cada um que assistiu a aula de hoje. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @canal Boa Semente, @polifeitosa e @Rômulo Barba. Não se esqueça também de ser apoiador no link aqui embaixo e também entrar no grupo do WhatsApp. Importante lembrar que nessa primeira semana, tanto o material quanto os slides eu boto gratuitamente no grupo, para que vocês vejam como é esse material e, caso se interesse, tornem-se apoiadores. Então é isso, um beijo, até a próxima. Tchau. Valeu, pessoal.